Continuando, então. O que é que falta? Pôr os nossos botões a fazer alguma coisa. Porque os nossos botões, se o senhor chega aqui, mas depois esta instrução que está aqui está em comentário. Vou tirar o comentário. Veja, o que é que a instrução faz? Esta. Aqui. Não é difícil ver. Adiciona ao canvas uma imagem, mas de uma classe MyImage. Existe uma classe para imagens que é a GImage. Que é esta aqui. Não sei se alguns de vocês já experimentaram usar. E aqui há um pormenor muito importante que é bom todos ouvirem, que é para não perderem depois, eventualmente, muito tempo às voltas com isto. Esta classe tem aqui tem um suporte que não existe, ou seja, tem aqui um conjunto de métodos que não existem na versão mais antiga da biblioteca ACM. Portanto, há duas versões da biblioteca aí a circular à solta. E no site atualmente está a segunda, que é a que interessa. E, eventualmente vocês podem ter a mais antiga. Portanto, para terem a certeza que têm a mais recente é mais pequena que a mais antiga, curiosamente. Mas agora já não me lembro também. Para terem a certeza, podem ir ao site, buscá-la. Se quiserem ter a certeza absoluta que não têm a versão errada. O fecheiro que está na página da disciplina, acho que já tem a nova. Não tenho certeza absoluta, mas acho que sim. Vocês podem vir aqui. E esta é a nova. E depois podem comparar com o tamanho pela quantidade de bytes com a que vocês têm e ver se é a mesma. Então copiam logo e pronto. Porque se não tiverem esta última versão, por exemplo, este método aqui, o getPixelArray, o suporte de transformar a imagem num array de arrays, que é o que está aqui, na tal matriz, não existe nessa primeira versão da biblioteca. Portanto, vocês depois vão obter um erro ou neste construtor, se tiverem a usá-lo, neste que tem aqui array, ou neste método, se tiverem a usá-lo, depois vão ver que isto depois não funciona e dá erro de compilação. Depois não ficarem a pensar que o problema é outro qualquer, é importante saber isto. Portanto, esta classe GImage é muito simples, na verdade. Nós podemos criar uma imagem passando-lhe o nome de um fecheiro, que está aqui, que é este construtor, que está aqui. Tem aqui mais outras variações, mas os que nos interessam, depois tem umas que lhe passam coordenadas, outras sem coordenadas, mas o que interessa realmente é, por um lado podemos criar uma imagem com um fecheiro, que é este construtor. Passamos-lhe um fecheiro, cria uma imagem, um objeto de imagem. Claro, depois pelo aparecer, temos que o adicionar em algum sítio, tal como fazíamos com os objetos gráficos. Porque se repararem aqui, um GImage também é um GObject, curiosamente. Embora bastante diferente dos outros, não é? A outra forma que é importante para nós, que dá para criar uma imagem, é a partir de um array de inteiros. Portanto, uma matriz de inteiros. Eu digo que é uma matriz porque, de facto, nas imagens, todas as linhas têm o mesmo comprimento. Não é? Todas têm, as imagens são retangulares. Portanto, estas duas formas de criar imagem vão dar suporte ao que nós queremos fazer. Por um lado, podemos ler uma imagem que já existe, dando o nome de um fecheiro. Ou até uma que nós já tínhamos criado. Por outro lado, podemos criar uma nova imagem, porque podemos criar um objeto de imagem passando de um array de inteiros. Portanto, dentro do código, conseguimos criar uma nova imagem. E depois podemos mostrá-la. Para obter o array de inteiros da imagem, temos aqui este método especialmente importante, que é o getPixelArray, que nos devolve a tal matriz com os pixels todos. Um pixel, na verdade, é um inteiro. Está representado por um int. E um int tem 4 bytes. E então, dado um pixel, que na verdade é um array, na verdade é um int, podemos pedir a componente red, a blue, não é? a green, e ainda podemos pedir um outro valor que nós provavelmente não vamos usar, que eles chamam o alpha, e que é o tal valor de transparência. Talvez aqui no início nos falem disso. Não, aqui por acaso não diz nada. Onde é que diz alguma coisa sobre a classe GImage que tenha interesse?
para não terem aqui só a documentação, né? Porque aqui não diz, só tem mesmo a lista de métodos, é aqui, onde está ACM Package. Depois aqui, se fizerem um find, é mais rápido. Veja image. Há aqui uma secção, esta, que fala um bocadinho da... Fala pouquinho, não é? Fala muito pouco, é mesmo. Mas tem aqui um bocadinho a falar da classe. Pronto, então, o que eu tenho aqui é uma outra classe que não está feita, que é o MyImage. O que é que isto significa então? O que é que a gente está aqui a querer fazer se temos aqui uma classe MyImage? É uma classe que tem característica. Primeiro chama-se MyImage, fácil. E depois, vamos usar aqui esta minuta do Graphics Program para fazer o quê? Vou apagar isto tudo mesmo agora. Esta nossa MyImage não vai ser um Graphics Program, vai ser o quê? Um GImage. Pronto, vamos estender a GImage. Vamos estender para quê? Para podermos pôr mais métodos. No fundo, os tais métodos que façam transformações na imagem, mas que sejam feitos por nós. Porque a classe GImage não tem lá métodos de transformação. Pelo menos que eu me lembro. Tem estes para obter a informação do que já lá está, dos pixels, não é? Tem aqui um para fazer o save, que é simpático, podemos fazer save da imagem se quisermos. Tem aqui um para fazer escala, mas não tem transformações propriamente, ou seja, mudanças dos valores dos pixels. Mas como podemos obtê-los e podemos criar novas imagens, nós podemos tratar de fazer isso. Bom, agora já tenho aqui a classe. Para que isto funcione, vejam que estamos aqui a chamar o construtor que recebe um file name. É importante ver este pormenor. O que é que temos que colocar aqui? Temos que colocar um construtor e tem que receber um file name, né? Portanto uma string. E agora o que é que fazemos com isto? Alguma ideia? Este construtor, que recebe simplesmente o nome do ficheiro, existe na classe GImage, já vimos. Está aqui feito. Ora, o que nós estamos ali a fazer é um construtor que não tem que fazer mais do que este aqui faz. Nós já temos aqui um que recebe uma string e cria a imagem. Agora, a nossa classe imagem, quando recebe um ficheiro, também não é preciso fazer mais nada do que isso. Mas, quando temos um construtor da nossa classe, ele tem que, pelo menos, chamar o construtor da superclasse. É a primeira coisa que faz. Então, é natural que o nosso construtor que recebe o nome do ficheiro, a única coisa que faça, já que não precisa de fazer nada mais, é executar o construtor da superclasse, que já lá está, e que recebe também o nome do ficheiro. Portanto, normalmente chama o construtor com o mesmo nome. Não quer dizer que seja sempre assim, mas muitas vezes isso acontece. Então, vamos chamar este construtor que está aqui. Como é que fazemos isso? Isso é algo que nós, se calhar, ainda não falamos, mas não tem nada especial. É só fazer super como se fosse o this, de certa forma. E agora? O que é que pomos? Pomos aqui o mesmo parâmetro. Pronto, e o nosso construtor pode ser só isto porque não temos mais nada a fazer. Estamos simplesmente a chamar o construtor da superclasse, portanto a GImage, que recebe um objeto do tipo string. Está claro? Portanto, este nosso construtor vai fazer exatamente o mesmo que faz o construtor na classe GImage quando recebe o nome do ficheiro. Com isto, o nosso programa já não dá erro. Porque já temos lá um construtor na classe MyImage que recebe uma string. Certo? E então, até já podemos experimentar o nosso programa novamente. Agora com mais aquela linha. E vamos ver aqui. Tinha para aqui uma diretoria com as imagens. E pronto. E já leu a imagem. Não foi... Vejam que quantidade de código necessário para isto
foi mesmo muito pequena. Porque depois de termos montado a janela, por assim dizer, né, com o canvas e os dois botões, a única coisa em rigor que nós tivemos que fazer foi isto. Criámos o objeto aqui. Criámos o objeto MyImage e utilizamos o método add para o adicionar ao canvas. Que é este canvas que está aqui, que também está ele próprio adicionado à nossa janela da classe Images GUI. Tá? O GreyImage. Quer dizer, podemos aqui escolher uma coisa qualquer, mas ele não faz nada. Na verdade está a fazer alguma coisa. Está a fazer o quê? Apagou a imagem. Porquê é que apagou? Porque aqui, desde que nós lhe demos o nome de fecheiro, portanto, desde que o file name esteja diferente de null, ele vai fazer canvas remove all. Ainda antes de ir ver qual foi o botão. Portanto, qualquer que seja o botão, ele primeiro remove o que lá está. Isto é para evitar só que as imagens fiquem, na verdade, umas por cima das outras e depois, se uma é maior do que a outra, víamos a outra por trás. É só por isso. Está aqui a servir. Pronto, aqui, então, no GreyImage é mais interessante, porque este é que nos vai permitir, então, aprender o que precisamos de saber para conseguir criar uma imagem nova. Porque isto aqui foi só ler uma imagem e mostrá-la no ecrã. Vejam aqui como é que isto aqui está feito. Ainda antes de fazer desta forma, eu vou mostrar aqui como é que poderíamos fazer. De uma outra forma. Poderíamos criar uma imagem. Portanto, fazer parecido ao que está aqui. E a seguir, podíamos pedir à imagem uma nova imagem. Vamos fazer assim. MyImage. Que aqui era A1 e este era A2. Como é que podíamos fazer? Eu tinha-lhe chamado aqui Create GreyImage. Esta era uma hipótese. Fazer assim. E agora adicionávamos ao nosso canvas dois. Eu ainda vou fazer primeiro assim. Para não darmos tanta coisa ao mesmo tempo. Está claro o que é que isto fará? Podíamos começar por escrever isto. Ainda antes de irmos fazer parte complicada. Portanto, aqui líamos a imagem, mas guardávamos o objeto, né, nesta variável. E depois pedíamos a esse objeto para ele devolver a imagem em cinzento, que era guardada no IMG2. Na verdade, portanto, podíamos chamar aqui o nome assim, não é? Podíamos dar aqui um nome mais simpático. Vou gastar para aqui a dar uns escritos. Podíamos fazer isto. Estava a perceber isto? Está claro? Então o que é que temos que fazer agora? Para isto funcionar. Vamos tentar compilar, é claro que dá aqui um erro, não é? Não sabe o que é aquilo do Create GreyImage. O que é que aquele nosso método tem de fazer? Agora tenho que dizer alguma coisa, senão eu não faço nada. Então, é só por palavras, não é? Java ainda. Não tenho que dubitar o Java, só tenho que dizer o que é que aquilo faz. O que é que aquele Create GreyImage tem que fazer? Era suposto tirar as cores da imagem normal. Sim. E devolver a imagem. Então tem que criar uma nova imagem. E faz exatamente o que o nome diz. O nome está muito bem escolhido. Cria uma imagem cinzenta. Ou cria, na verdade vai criar a versão cinzenta, ou uma possível versão cinzenta, porque há mais muitas, da imagem inicial. Portanto, estamos a pedir à imagem inicial, dá-me lá uma versão cinzenta. Que é outra imagem, em rigor.
E essa outra imagem fica aqui, o nome dela, né, do objeto, e é depois adicionado aqui. Então vamos tentar fazer este método, porque este método acabará por ter uma estrutura parecida a muitos outros que depois facilmente se podem fazer. Portanto, fazendo um, fica fácil de fazer outros. O método chama-se... Para já, o que é que ele vai devolver? Eu podia devolver uma JImage, mas podemos dizer que é uma MyImage. Uma MyImage. Porque a MyImage é uma JImage. Então não há grande problema por aí. E o método chama-se create GreyImage, não é? E já sabemos que ele vai ter que devolver uma imagem. Como é que criamos uma imagem? Uma hipótese é, já que é uma MyImage, vai ter que ser new MyImage. E depois temos que pôr aqui qualquer coisa. Que à partida não será um fecheiro, porque ainda não temos fecheiro nenhum com a nossa imagem, porque ela vai ser criada aqui. Bem, para podermos manipular a nossa imagem, vejam que o método está dentro da classe MyImage, portanto nós já temos a informação da imagem, só temos é que ir buscar. Essa informação está escondida, por assim dizer, dentro do objeto, e podemos colocar aqui um array e pedir à nossa imagem um get, agora já não lembro o nome, vamos ver aqui como é que só obtemos o array, GGGImage, há de ser um get qualquer, está aqui, get pixel array. Tá? Vou ver se tinha aqui algum exemplo. Há pouco já vos mostrei um exemplo, só para vermos onde é que isto estava. Este aqui. Aqui também não tem grande exemplo. Mas pronto. Não tem ali. Get pixel array. Aqui ele não sabe o que é isto, naturalmente. E agora, como é que podemos percorrer o array? Line menor ou igual do que o quê? Menor ou igual não. Menor. Que há ponto length. Line mais. Portanto, para cada linha, fazemos o quê? O que é que a gente quer fazer? Quer ir a cada pixel e alterá-lo. Já vamos ver o que é que alteramos, não é? Mas a partida será uma coisa assim. Temos que ir aqui ao pixel, que está na linha coluna, e por aqui qualquer coisa que o altera. Mas antes disso, vá, como é que fazemos agora variar a coluna? Aqui. Int, col, igual aqui. Até ao col menor que quê? Col.length não. O col é um inteiro, não tem length nenhuma. Nós estamos a querer... Portanto, esta é uma das partes mais importantes de se perceber. Está muito pequeno para se ver aí atrás, não. Se vocês têm um array, lembra-se que o array, em rigor, é cada elemento do array. O array é isto. Volta para aqui. Agora, cada elemento do array, vocês têm o array A, este aqui é o A0, este é o A1, este é o A2. E agora, cada elemento é como se tivesse aqui outro array. Portanto, qual é a quantidade de colunas? É o comprimento deste array, por exemplo. Assumindo que isto é uma matriz, qualquer um, na verdade, ser... mas podemos pôr aqui, que é o A. Se não tivéssemos... era o A... pode ser o A0. Se não tivéssemos muito descansados, que eles eram todos do mesmo tamanho, também poderíamos ter isto, não é?
Mas se calhar fica mais simples agora, só para se perceber, para o lado 0. E agora call mais. E terminar o ciclo. Vou tentar compilar, só para ver. Estes são os pontos de interrogação. E então, está claro o que é que isto faz? Obtivemos o pixel array, percorremos a linha, percorremos a coluna, falta alterar. Então lembram-se, cada pixel, portanto aqui, se pensarmos que isto era aqui mesmo a nossa imagem, aqui dentro está um número que na verdade tem lá o R, o G, o B e mais um tal alfa que não nos interessa a grande coisa. Não nos preocupar com o problema. O que é que nós podemos fazer para transformar a imagem em tons de cinzento? Vamos alguma ideia? Tens dois entes iguais. Vários A e B têm de ser iguais. Ou os iguais, exatamente. Onde é que lá colocamos? Que é possível. Consigo em preto ou branco. Se fizermos preto ou branco, não fica em tons de cinzento. Isso é outra coisa diferente. Vamos pôr que no quarto inverter. Depende do que ela tiver. Exato. Qual será uma boa... Sim, há muita maneira de pôr, muitas hipóteses, não é? Mas qual será assim talvez a mais óbvia? Nós temos lá 3 números, temos que pôr só um igual em todos os 3. Mas que valor é que pomos nesse? Lá, a gente chega aqui e pode ter qualquer valor entre 0 e 255, qualquer um deles. Agora, tudo isto deve passar a um valor só, não é? E qual é o valor que pomos? Não é a média dos três. Não é assim, talvez seja mais óbvio. Não quer dizer que seja sempre melhor, é uma forma mais sofisticada, mas essa é a partida é boa. Portanto, é uma questão de calcular a média dos 3. Como é que, por exemplo, calcular a média dos 3, então? Podíamos fazer isso aqui, mas isso já é uma tarefa que já é boa ideia fazermos um novo método. Portanto, get, aliás, mantendo aqui a lógica do create, pixel. O que é que ele precisa para calcular? Precisa do pixel. Portanto, vamos passá-lo por parâmetro. E lá devolver a versão cinzenta do pixel. Portanto, fato e gravata. Assim. Public. Vamos lá ver. Vou aumentar isto. Depois mais para cima para se conseguir ver. Como é que ficava? Vai ser um inteiro. Create gray pixel. E recebe o pixel. Não podia deixar de ser. O que é que ele vai devolver então? Tem que devolver o... Vamos ver o que é que nós temos à nossa disposição aqui na classe GImage. Não é aqui. Onde é que está a GImage? Aqui. GImage. Temos aqui uns métodos que são, por exemplo, este getRed, que recebe o pixel e devolve a componente em vermelho. E a mesma coisa temos para o green e para o blue. E temos também para o alpha, não é? Que é o que nós vamos alterá-lo. Então, esses métodos são de que classe? São da GImage. Como é que podemos chamar um método desses aqui? Como é que chamamos aqui, por exemplo, o getRed aqui dentro? Então, sim, mas nós estamos dentro da nossa classe MyImage. A nossa classe MyImage, portanto, já estamos dentro de um objeto MyImage, que na verdade é também um objeto GImage.
Já estamos lá dentro, porque este método... Então, objeto, como é que nós chegamos aqui? Chegamos aqui pelo create gray image, que estava aqui. Portanto, foi já a partir de um objeto myImage. Então, estamos dentro deste objeto, o IMG normal, que serviu para chamar o create gray image. Portanto, só temos que fazer diz getRed pixel. Pixel. Portanto, isto getRed é o nome dele, pixel. Isto devolve o valor da componente vermelho do pixel. Estou fazendo a mesma coisa para os outros. RGB. E agora, o que é que fazemos com isto? Dividir por 3. E agora, bem, ainda podíamos arredondar, não é? Se quiséssemos ser um bocadinho mais preciosistas, podíamos... Não é que isto se vai notar, não é? Mas podíamos fazer assim. Mais 0.5. E isto agora, se tentarmos compilar, o que é que vai acontecer? Não estou conseguindo escrever aqui. Mas enquanto esqueço-me qual é a combinação de teclas para escrever um chavete. Bom, ainda está a dar o erro aqui, não me deixa dar o erro. Depois já mostra o erro aqui em baixo. Eu vou colocar este... Vou pôr aqui uma coisa só para ele não dar erro, não é? Que é para podermos ver os outros erros. Senão ele ali... Qual é o erro aqui? É mal escrito isto, não é? Pronto, aqui isto. Já temos aqui o erro que eu queria ver. O que é que temos de fazer aqui? Qual é o problema? Este getRed, getGreen, getBlue é tudo inteiros. E depois dividimos por 3. Quer dizer que já estamos a fazer uma divisão de inteiros. Portanto, logo à partida já não é bem isto que a gente queria. Mas o problema que ele se está a queixar não é esse, que ele não sabe se a gente quer dividir por 3 ou por 3.0. É essa a questão. É que depois estamos a adicionar um número real. E depois estávamos a querer devolver o número real quando a função diz que devolve um int. Por isso é que ele se está a queixar de quebra de precisão. Portanto, o que nós temos é, primeiro queremos fazer isto em número real. Mas depois queremos devolver um inteiro. Então... Não dava por um int entre parênteses antes da soma? Sim. Agora eu quero converter tudo isto para int. Assim, no final de fazer a conta em real e de somar 0.5, converte para int. Isto para que o 4.5 seja arredondado para 5, por exemplo, e não seja arredondado para 4. E o 4.6 é ainda mais importante, é que o 4.9 seja arredondado para 5 e não seja arredondado para 4. Pronto. E com isto já temos aqui o nosso array. Percorremos alterado. Percorremos todos os pixels e alterámos-los. Veja que nós tivemos a alterar a nossa imagem, que não é a grande ideia, não é? Mas para já vai ficar assim, fica para vocês pensarem como é que podiam fazer de outra maneira. Mas tivemos a alterar os pixels. E agora vamos devolver uma nova imagem com esses pixels alterados. Mas na verdade tivemos a alterá-los lá dentro. Portanto, podíamos era ter criado um novo array de pixels, que era mais interessante do que ir buscar estes. O que nós fizemos foi, pegámos nos pixels da imagem atual, alterámos-los e agora queremos devolver outra imagem. Mas até poderia às tantas ser esta. Mas se quisermos devolver outra, que é para vocês ficarem, digamos, com as munições todas para poderem fazer estas alterações, se quisessem realmente devolver agora outra imagem com base neste array, o que é que queríamos fazer na prática? Queríamos fazer isto. Devolver um novo objeto de myImage com base naquele array alterado. Aqui estávamos a criar um novo objeto myImage, que é o que nós tínhamos aqui. Com esta instrução. Pedimos à imagem, devolve a imagem em cinzento. Na verdade, ele está a alterar a própria imagem. Aparentemente.
Mas como é, para isto agora funcionar, qual é agora o problema? É que não... Porque é que dá este erro aqui? É que ele se queixa aqui. É que estamos a chamar um construtor MyImage que não está cá em cima. O que é que tínhamos de fazer? Algo muito parecido. Porque, na verdade, existe um construtor que, de facto, recebe um array. O problema é que nós não o temos aqui em cima. Portanto, vamos aqui acrescentá-lo. E agora, como existe, na MyImage basta-nos fazer isto. Para chamar o mesmo construtor que recebe um array. E podemos ver aqui. É este. Não é? É este construtor que recebe um array. Então, já temos o nosso programa sem erros. Sem com S. Agora, podemos então experimentar a ler. Grey Images. Ver se isto funciona. Vou escolher aqui umas imagens. Aquela que vimos há bocado foi esta. Esta já era cinzenta, não é? Não tem muita graça. Pois é. Vamos escolher uma que tenha cor. Por acaso a maior parte delas são cinzento, mas acho que está aqui uma que tem cor. Este tem um bocadinho de cor. Pronto. E agora? Esta... Agora que escolhi o botão grey, hein? Repararam? Aqui. É este, o Birdfish. Não carregou. O que aconteceu? Não está adicional, aparentemente. Vamos ver. Não. Temos aqui um bug mais grave. Image Grey. Grey Image. Add Canvas. IMG Grey. Aparentemente aqui não está erro nenhum. IMG Grey. Então, alguém está a ver qual é o erro? Eu não estou. Line Call. Vamos ver aqui. Get Pixel Array. Estamos a percorrer tudo. Line Call. Não, estou a ver o erro. Estou a ver qual é o erro. A imagem está aqui. New My Image. Será que algum pormenor muito pequeno? Get red, get green. Qual é o resultado? Claro, então aqui, isto está demasiado simples, não é? Isto é o valor, não é o valor do pixel. Estão a ver? Isto está aqui, estamos aqui a fazer a conta certa, que é descobrir este valor que eu estava aqui a dizer que vai ficar em cores, não é? Agora os contribuintes. Mas temos que contribuir, exatamente. O problema é que agora estávamos a pegar nele e a dizer que aquele valor era aquilo tudo. Era o RGB e por aí fora. Não, tem que ser em cada um deles. Portanto, isto aqui não é logo o return. Isto aqui é o tal V. Pronto, vamos chamar V. E agora, ainda temos que criar o pixel. Até talvez esteja aqui um método para isso. Exatamente. Está aqui. Ele aqui até tem o alpha também. Sim, isto o alpha não deve notar-se. Portanto, mas se quiséssemos ser rigorosos, punhamos o alpha, mas mantínhamos o valor do alpha que ele trouxesse, não é? Então, para ficar mesmo completo, deveríamos usar este. Isto devolve o inteiro. Portanto, este valor é que nós queremos devolver. E aqui punhamos o V. O V também. O V. E neste aqui é que poderíamos pôr o valor sem alteração. Portanto, o diz get alpha do pixel.
Está claro o que é que se fez? Portanto, agora é que tem a obrigação de funcionar. Portanto, vamos logo para a imagem cinzento. Para fixe. E pronto, já temos a versão em cinzento da imagem. As outras imagens que aqui estão, por acaso, estas estão todas em cinzento. É tudo imagens básicas. Se não conhecem estas imagens, deviam passar a conhecer. Esta é demasiado grande aqui para a nossa interface. Está aqui uma versão pequenina. Mesmo assim deve ser grande mais. Não, esta dá. Conhecem estas imagens? Não conhecem? Está aqui uma mais simples ainda. Esta aqui, que para fazer dores de cabeça é boa. Pode ir tentando seguir isto para ver qual é o problema. Isto foi inventado por um matemático. Não tinha mais nada para fazer. E a das escadas é mais ou menos este. É baseado nisto. Aqueles desenhos são baseados nesta figura, na verdade. Parece que está sendo Portanto, só para concluir, o que é que nós fizemos aqui? Esta estrutura foi... Nós alterámos na verdade... Ele devolve-nos um array. Este array, se for o mesmo array, ou seja, se não for uma cópia, nós tivemos também a alterar a imagem original. Tivemos a mexer no array. Portanto, se o array for simplesmente uma referência, se ele não estivesse a devolver uma cópia do array que tem lá dentro. E provavelmente é o mesmo. Eu fui experimentar, mas deve ser o mesmo. Fica como exercício vocês experimentarem isso. Mesmo que não experimentem agora, bom, acabar por experimentar mais cedo ou mais tarde com o trabalho. A estrutura aqui foi pegar no array, alterá-lo e criar uma nova imagem com esse array. Com isso, vejam que com esta estrutura é muito fácil chegarem agora aqui, acrescentarem mais um botão que faz outra transformação. É quase fazer copy-paste disto e criar aqui outra função. A última coisa que eu vos queria mostrar, que ainda temos tempo, era, lembram-se que eu tinha aqui este outro formato. Portanto, aqui tivemos estas três linhas que criavam um objeto, depois criavam outro, depois adicionavam. Podíamos fazer isto com uma outra estrutura, que era com esta. Vamos esperar mais 5 minutos? Sim. É difícil. Bom, a mal. Vocês podem fazer isto com este método. Fica como exercício, verem como é que poderiam fazer desta forma. É um método static. Aí no array você meteu o zero, em vez de meter a linha.